Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escola Online, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução do PET. Eu falo especialmente agora aqui nesse vídeo para o pessoal do 7º ano. Estamos na 6ª semana, na semana 6, essa é a última semana desse volume do PET. Foi um prazer estar com vocês ao longo dessa jornada aí, nas resoluções semana a semana. Para quem não viu os outros vídeos, né, e ainda não resolveu as atividades, está com dúvida, fica aí a minha sugestão para que vocês busquem aí, procurem os outros vídeos dessa série. Fiz de um por um, especialmente para vocês. O tema dessa semana, da semana 6, é números racionais. Vamos falar um pouquinho aqui sobre números racionais e resolver as atividades. Mas antes disso, lembrar a quem ainda não é inscrito no Escola Online, aqui no nosso canal, para se inscrever aí, ativar o sininho das notificações para acompanhar todo o nosso trabalho por aqui. Sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai receber a notificação. Então não perde tempo, inscreve aí, nos acompanhe que você não vai se arrepender. Também nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Spotify também tem o podcast, as nossas aulas e as lives, as aulas ao vivo são transformadas em podcast, em aula, para que você possa escutar lá também. Meu nome, pessoal, é Renato, sou professor de matemática aqui do Escola Online. Podem me seguir também lá no Instagram, @exatascomrenato, se quiserem acompanhar o meu trabalho também por lá. Depois da vinheta, a gente vai começar a tratar de números racionais. Espera um pouquinho. Bora lá então, pessoal! Antes de começar a resolver as atividades em si, vamos fazer um resumão aqui sobre números racionais para que vocês possam entender, né? E na hora de resolver os exercícios possam me acompanhar aqui com mais propriedade, certo? Primeiramente, vamos falar aqui de números. E quando a gente começa a falar de números, a gente lembra sempre dos números naturais. Aqueles números que a gente aprende lá, quando a gente está começando a contar lá, número 1, número 2, 3, são os números inteiros positivos, 0 e o 0 também, né? 0, 1, 2, 3, etc. Depois, a gente percebe que tem também os números negativos, a gente aprende a contar os números negativos inteiros, que entra aqui, além dos naturais, os negativos inteiros, menos 3, menos 4, menos 10, menos 1000, menos infinito também, aqui mais infinito, enfim. São todos esses números aqui inteiros. Só que a gente sabe que além das quantidades, dos valores de números inteiros, a gente tem que representar também, em muitas situações, números que não são inteiros, que a gente chama de quebrados, certo? Esses quebrados, esses números quebrados, a gente representa eles em forma de decimal ou em forma de fração. Esses números que a gente representa em forma de decimal, em forma de fração, e não são inteiros, a gente chama, né, uma parte desses números de números racionais, e são números que a gente representa em forma de fração. Ou seja, o que são, né, números racionais? A gente pode definir números racionais como os números, pode anotar aí, que a gente pode representar, né, que são representáveis em forma de fração. Mas reparem que o conjunto, por exemplo, 2/3 entra aqui, menos 1,3 entra aqui, ficou feia a letra, 2,75, todos esses números entram aqui. Mas reparem que os conjuntos, esses três conjuntos aqui, ficam posicionados um dentro do outro. Conjuntos naturais está contido nos inteiros e os dois estão contidos nos racionais. Isso quer dizer o quê? Que todos os números inteiros e naturais também são racionais. A gente também pode representar esses números inteiros em forma de fração. Por exemplo, o número 2, o número 3, aqui, por exemplo, a gente pode representar pela fração 3/1. É o mesmo número 3 representado em forma de fração. Ou seja, a gente pode representar os números naturais inteiros também em forma de fração. Portanto, o conjunto dos números racionais, a gente vai estar trabalhando aqui nesse PET, na resolução das atividades, esse conjunto é formado por todos os números inteiros mais os números quebrados, que são nessa região aí externa, né? Os números decimais com vírgulas, os números
em forma de fração aí, a gente vai trabalhar. A gente vai aprender, inclusive, nas atividades, a converter os números na forma de decimal para a forma de fração e vice-versa. Belezinha, pessoal? Lembrando que as dízimas periódicas também entram aqui, né, nessa região aí dos números racionais, porque as dízimas periódicas são um tipo especial aí de número racional. A gente pode também representá-las por meio de fração, então são números racionais. Beleza? Vamos para as atividades aqui do PET. A primeira atividade aí, vamos colocar em prática isso e aprender um pouquinho mais. Vou passar um pouco mais da teoria através da resolução aqui dos problemas, das atividades para vocês. Primeira atividade aí, responda as questões. Respondendo diretamente aqui essas questões, quantos números naturais existem entre 5 e 9? Repare que está falando aí de números naturais. Entre 5 e 9, quantos números tem aqui no meio? Naturais. 6, 7 e 8, certo? Naturais são só esses, então aqui tem 3 números entre 5 e 9. Na pergunta B, porém, tem uma pegadinha aí. Está perguntando quantos números racionais existem entre 3 e 4. Racionais. Lembre que racionais são todos aqueles que a gente pode representar por meio de uma fração, certo? Então, todos os quebrados que tem aí entre 3 e 4, 3,2, 3,7, 3,75, 3,99999, a gente pode representar aí em forma de fração. Todos esses números são racionais. Ou seja, tem uma infinidade, um infinito de possibilidades para esses números aí. Então, quantos números racionais existem entre 3 e 4? Nesse meio aqui, existem infinitos números, tem infinitos, a gente não tem como contar, porque são infinitas possibilidades. Você pode falar aqui 3,44389 e combinando isso aí até o infinito, infinitas formas diferentes. Então tem infinitos números racionais entre 3 e 4. Aqui entre 5 e 6 também, entre 6 e 7, sempre entre um número natural e outro, tem infinitas possibilidades para números racionais. Beleza, pessoal? A próxima questão aí, o próximo item, né, a letra C, o número racional 17 sobre 4 está situado entre quais números naturais consecutivos? Para descobrir entre quais números está o 17 sobre 4, a gente pode fazer, por exemplo, pensando assim, 17 sobre 4. Isso aqui, gravem o que eu vou falar agora. Toda fração é uma divisão e toda divisão é uma fração. Então, essa forma aqui, 17 sobre 4, escrever esse número racional aqui, nada mais é que 17 dividido por 4, porque toda fração a gente pode representar também como resultado da divisão da fração, numerador pelo denominador. Então, a gente pode fazer aqui 17 sobre 4, o resultado vai ser a forma decimal aí do número, certo? Então, vai ficar aí 17 por 4 vai dar 4, 4 vezes 4, 16, sobra 1, coloco o 0 aqui, a vírgula, 10 por 4, 2, aqui vai dar 8, sobra 2, coloco o 0, 20 por 4, 5, 4,25. Reparem que esse número é maior do que 4, depois do 4, mas ainda não chegou no 5. Então, esse número, 17 sobre 4, está situado entre 4 e 5. Beleza? A próxima pergunta é: o número racional menos 3 sobre 2 está situado entre quais números inteiros consecutivos? É a mesma coisa, só que aqui, reparem que é o número negativo. Aqui, 3 dividido por 2, vai dar 1 vezes 3 vezes 2, 2, sobra 1, coloco 0, vírgula, e 5 aqui, vai dar 0. 1,5, só que é negativo, então vai ficar menos 1,5, menos 1,5. E entre quais números está o menos 1,5? Entre menos 1 e menos 2, né? Entre menos 1 e menos 2. Se você quiser colocar na ordem, pode ser também entre menos 2 e menos 1. Aí está menos 1,5. Beleza, pessoal? Por ser negativo. Concluímos aí as perguntinhas da atividade número 1. Vamos para a atividade 2 aí do PET. Na atividade 2 desse PET, pessoal, está falando o seguinte: escreva os números racionais no formato fracionário. Ou seja, para transformar esses números decimais aí, que são racionais na forma decimal, para passar para a forma de
fração. E aí tem uma regrinha que é bem simples, que a gente vai usar aqui para resolver todos esses itens, né? Sempre que tiver um número decimal para transformar em fração, a gente conta quantos algarismos, quantos números tem depois da vírgula. A quantidade de números depois da vírgula vai indicar para a gente no denominador quantos zeros a gente vai colocar. Por exemplo, na prática aqui, 5,6 tem um número depois da vírgula. Então a gente coloca o 56, que é o número todo, sem vírgula, sobre 10. Por que 10? Porque coloco 1 e acrescenta um zero só, porque tem um número só depois da vírgula. Aqui, menos 2,25. Aí colocar menos 225, e a gente vai colocar sobre 100. Por que 100? Porque aqui tem dois números depois da vírgula. A gente coloca no denominador, então, o 1 e 2 zeros, porque são dois números depois da vírgula. Então, a quantidade de números depois da vírgula vai indicar a quantidade de zeros. Esse próximo aqui, menos 0,07. Vai ficar menos 7, né? Porque o zero à esquerda não precisa colocar, sobre 100, porque são dois números depois da vírgula também. E o último aqui, 67 sobre 100, diretamente aqui, Por quê? Dois números depois da vírgula, dois zeros aqui, sobre 100 também. Então, sempre que forem dois números depois da vírgula, sobre 100. Um número depois da vírgula, 10. Sobre 10. Três números depois da vírgula, sobre 1000, e assim por diante. Lembrando, pessoal, que essas duas frações aqui de cima, a gente pode simplificar para poder colocar na forma simplificada, né, as frações, porque elas não estão na forma irredutível. Dá para simplificar aqui, por exemplo, por 2 aqui, 56 por 2, 28. 10 por 2, 5. Os dois resultados aqui estão certos, é a mesma fração. São frações equivalentes, na verdade. Tem o mesmo valor, então é o mesmo número. Então a gente pode escrever nessa forma de fração aqui ou nessa forma simplificada. Mesma coisa acontece aqui, É uma fração, está correta, é a fração que representa aqui esse número, mas se a gente quiser simplificar, é só dividir, por exemplo, por 25, em cima e embaixo. Os dois números aqui dividem por 25. 225 por 25 vai dar 9, 100 por 25 dá 4. Então esse número aqui seria menos 9 sobre 4 também. As duas formas de escrever aí. Esses aqui não, porque já está na forma simplificada. Não tem como simplificar mais do que isso. Beleza, pessoal? Então pronto, resolvemos aí, passamos para a fração, resolvemos a atividade 2. Na atividade 3, a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai passar da forma de fração para a forma decimal. Para isso, tem alguns jeitos, né, alguns métodos para fazer, mostrar alguns aqui para vocês. Os primeiros aí a gente pode resolver como a gente fez lá na atividade 1, para dividir o 17 por 4. Lembrar que fração é divisão, para saber a forma decimal, é só dividir o numerador pelo denominador. 1 por 4, depois a gente lembra que é negativo aqui, tá? 1 por 4 vai dar, não dá na verdade, tem que acrescentar o zero para resolver. 0, aí 10 por 4, 2, aqui vai dar 8, sobra 2, coloco 0, 20 por 4, 5. 0,25, aí dá certo, aqui sobra 0. 0,25, mas como é negativo, menos 0,25. Pronto. Letra B, 3 por 5. Podemos fazer da mesma forma. 3 por 5 não dá, coloco 0, 0, 30 por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Resto 0, acabou. 0,6. Lembrando que sempre quando daqui for menor que o de cá, a gente coloca o 0 ali para completar e coloca aqui embaixo 0 e vírgula. Menos 27 sobre 200. Podemos fazer da mesma forma. 27 dividido por 200. Não dá, coloco 0, 0, 270 por 200, 1. 1 vezes 200, 200, resto 70. Não dá, coloco 0. Já coloquei uma vírgula aqui, então não tem por que colocar outra vírgula no número. 700 por 200 vai dar 3, 3 vezes 200, 600. Sobra 100 de resto. Não dá também, outro 0 aqui. 1000 por 200 vai dar 5. 5 vezes 200, 1000, e aí acabou. 0,135. Mas lembrando aqui que o número é negativo, então menos 0,135. Por último aqui, 19 sobre 100. Esse aqui a gente não vai nem dividir, porque lembra que para passar da forma decimal para a fração, a gente conta
quantos números tem depois da vírgula, coloco sobre dois zeros, sobre zeros, né? Aqui tem 2 zeros, sobre 100, então quer dizer que vai ter 2 números depois da vírgula. Se aqui tem 19, então vai ficar 0,19. Pronto. Então toda vez que tem um número sobre 100, a gente coloca o número colocando sempre os dois últimos algarismos depois da vírgula aqui. Nesse caso é só o 19, então vai ficar 0,19. Beleza, pessoal? Pronto, terminamos aí a atividade 3. Vamos passar aqui para a atividade 4 e qualquer dúvida, lembre de deixar aí nos comentários que eu vou tentar ajudar, vou tentar resolver, responder, conversar com vocês aí, tá bom? Vamos aqui para essa atividade 4 é a questão do Enem, que diz o seguinte: num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 0,20 metros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 metros acima do piso. Um cadeirante potencial comprador de um apartamento nesse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato de que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de alturas em metros para as atividades que não exigem o uso de força são mostrados na figura seguinte. Repare que na figura tem aqui o cadeirante e as alturas, máximo, confortável, mínimo, que o cadeirante pode alcançar, certo? Então acima desse máximo aqui não dá, abaixo desse mínimo aqui não dá também, nesse meio aqui o confortável e assim por diante. A pergunta é: uma proposta substitutiva relativa às alturas de tomadas e interruptores, respectivamente, que atenderá aquele potencial comprador reparem que aqui está perguntando de que alturas possíveis, entre essas aqui, daria certo para esse cadeirante, ele poderia comprar. Reparem que do jeito que está aqui não dá, 0,20 metros acima do piso está abaixo aqui do 0,40, então ele não conseguiria alcançar aqui abaixo. Da mesma forma, 1,47 está muito alto, ele não conseguiria alcançar. Então, a gente vai ter que procurar aqui nas alternativas opções entre 0,40 e 1,35, certo? Sendo a primeira opção aí para a tomada e a segunda para o interruptor. A única alternativa que contempla essa necessidade é a letra E. Reparem que está 0,45 na letra E, 0,45 está acima aqui do 0,40, então é maior que 0,40, então ok. E 1,20 está abaixo de 1,35, 1,20 é menor ali do que 1,35, que acima desse 1,35 não pode, então ok também. Então essa letra E aí é a resposta. Reparem que ela é bem simples, é só identificar aí entre as alternativas qual, é uma só correta, está com números entre 0,40 e 1,35. Só isso, a única aí é a letra E. Atividade 5, pessoal, do Enem também, está falando o seguinte: deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 3,10, 3,021, 2,96, 2,099 e 3,07 milímetros. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros de. Reparem que para resolver essa questão, o que eles querem é simplesmente saber qual dessas 5 opções aqui está mais próxima do 3. Eu tenho 3 milímetros aqui, tem alguns um pouquinho acima do 3, outros um pouquinho abaixo do 3. Quer saber qual está mais próxima do 3, certo? Então, vamos colocar aqui esses números. Reparem que alguns têm 2 casas decimais aqui depois da vírgula, outros têm 3 e assim por diante. Quando a gente vai comparar números, sempre para comparar números, a maneira mais tranquila que tem é a gente colocar a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, porque aí fica mais fácil a gente visualizar. Aí você fala assim: mas como a gente vai completar para deixar a mesma quantidade de algarismos? É só colocar 0 no final. Por exemplo, a gente vai comparar aqui 3,10 com 3,021. Esse aqui tem 3 e esse aqui tem 2. A gente pode completar com um 0 aqui, Então 3,100 é o mesmo número. Quando a gente acrescenta um 0 após, não muda nada no número, após a vírgula, no caso, a direita após a vírgula. Então vai ficar 3,100 e aqui 3,021. Então 3,021 aqui é menor, Aqui é 0,21 e o outro é 100. Então 3,100 aqui é maior.
Ou seja, entre esses dois, o 3,021 está mais próximo do 3, porque é menor. Tem ali na frente também o 3,070. 3,070 ficaria aqui no meio, na verdade, porque 3,07, então 3,070 para ficar 3 algarismos. 70 é menor do que 100 e é maior do que 21. Então, continua aqui o 3,21 sendo, por enquanto, o mais próximo de 3. Vamos olhar então os que estão abaixo do 3. Tem aqui o 2,099 e o 2,96, colocando também 3 algarismos, 2,960 e 2,099. Repare que esse 2,099 dá uma pegadinha. Por quê? A gente bate o olho e pensa que é o quê? Que é o 2,99. 2,99 estaria bem próximo do 3, só que é 2,099. Então está 2 e 0 lá no início. Depois, bem próximo do 2, na verdade, né? 2,09. Então ela aqui é uma pegadinha. Esse aqui está mais distante do 3. O 2,96 aqui está mais próximo. Então a gente fica aí entre o 2,96 e o 3,021. Qual desses dois está mais próximo do 3? É só pensar assim, do 2,960 aqui completando com 0 para o 3, tenho aqui que distância? Falta 40 milésimos aqui para chegar no 3. Então falta 0,040 aqui para chegar no 3. Aqui passou do 3, 0,021, não é? Então aqui 0,021. Ou seja, a distância aqui do 3,021 é menor, está mais próximo. 0,021 é menor do que 0,040. Então essa distância entre esses dois aqui é menor. Então o número mais próximo do 3 aí, a lente escolhida, vai ser a lente aí da letra C, 3,021, porque é a mais próxima. Tá? A resposta aí, letra C. Beleza, pessoal? Ficou claro? Lembrando, qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou dar uma olhadinha e vou tentar ajudar vocês. Atividade 6 aí, para finalizar, é uma questão da UERJ. O segmento XY, indicado na reta numérica abaixo, está dividido em 10 segmentos congruentes pelos pontos A, B, C, D, E, F, G, H e I. Beleza? Tem aí os segmentos dessa reta numérica. Aí lá embaixo fala assim, admita que x e y representam, respectivamente, os números 1 sobre 6 e 3 sobre 2. Então, x aqui é 1 sobre 6 e y aqui é 3 sobre 2. E entre eles, né, tem vários números aí, são 10 pedacinhos aqui, né, 10 segmentos. E esses segmentos são congruentes. Né? O que isso quer dizer? Toda vez que aparecer a palavrinha congruente em matemática, quer dizer que tem o mesmo valor, que são iguais, tem a mesma medida. O ponto D, a pergunta aí final, o ponto D representa um número. A gente quer saber que número é esse aqui, Para saber que número é esse aqui, a gente tem que descobrir qual é a distância de x até o y, depois dividir por 10. Por quê? Porque são 10 pedacinhos aqui, 10 segmentos. Quando a gente descobre a distância total aí entre x e y, a gente descobre tudo. A gente vai dividir por 10, vai saber quanto que é cada pedacinho. Aí é só contar quantos pedacinhos tem até chegar no D aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro, para saber a distância entre x e y, é só subtrair o y do x, né? Para saber quanto tem nesse meio caminho aqui, nesse pedaço do meio aí. 3 sobre 2 menos 1 sobre 6. Para subtrair essas frações, quando a gente vai tratar de subtração e adição com fração, a gente não pode mexer nelas antes de passar o denominador para o mesmo valor, certo? O denominador tem que ser o mesmo para a gente poder somar ou subtrair a parte de cima, no numerador. Nesse caso aqui, vamos deixar o denominador como 6, que é um denominador comum, né, que é múltiplo do 6 e do 2 ao mesmo tempo. E aí, quando você encontra um denominador comum, o que a gente faz? A gente tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Certo? 6 por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 6 por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Então, fica 9 menos 1, 8 sobre 6. Esse aqui, 8 sobre 6, é o valor aí da distância do x até o y. 8 sobre 6. Beleza? A gente tem aqui que são 10 segmentos. Então, para saber quanto que mede cada pedacinho desse aqui, é só dividir o 8 sobre 6 por 10. 8 sobre 6 dividido por 10. Para dividir uma fração aí, a gente tem sempre que lembrar de conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso do segundo número.
Se o número é 10, o inverso é 1 sobre 10, né? Aqui não tem nada, tem 1. Multiplicando aí, 8 vezes 1, 8, 6 vezes 10, 60. Então, cada pedacinho aqui, ó, tem 8 sobre 60, certo? Então, até chegar do 1 sobre 6, até chegar no D aqui que a gente está procurando, tem 8 sobre 60 vezes 4, que são 4 pedacinhos aqui até chegar no D. Então, 8 vezes 60 vezes 4, vai dar 32 sobre 60. Só que para saber qual o valor mesmo do número D, a gente tem que somar, né? 1/6, que é esse aqui, mais 32 sobre 60, que é essa distância aqui. Aí a gente vai saber qual número aqui está na posição D, certo? Então vai ficar aí 32 sobre 60 mais 1 sobre 6. Passando aí para o mesmo denominador, como a gente fez ali, ó, vai ser 60 esse denominador, a gente vai dividir embaixo, multiplicar em cima, 60 por 60, 1, 1 vezes 32, 32, 60 por 6, 10, 10 vezes 1, 10. Então vai ficar aqui 42, somando aqui em cima, sobre 60. 42 sobre 60 é a nossa resposta, é o número aqui que vai estar na posição D, que a gente somou aqui o que já tinha com esse pedaço aqui, ó. Porém, se a gente olha nas alternativas aí, a gente não encontra esse 42 sobre 60. Mas por quê? Porque nas alternativas as respostas estão simplificadas. A gente vai ter que simplificar, então, né, o 42 sobre 60. Para simplificar, é só dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, certo? Em cima aqui a gente divide por 6, esse número aqui também divide por 6. Então vai dar 42 por 6, 7. 60 por 6, 10. Então a resposta aí vai ser 7 sobre 10. Agora sim, letra D, 7 sobre 10. Beleza, pessoal? Tranquilinho, né? Esse aqui tem que fazer bem, tivemos que fazer bem passo a passo, porque ele é mais trabalhoso. Lembrando, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. E assim, pessoal, a gente chega ao fim desse PET, né, dessa semana 6 do PET, que é a última semana deste volume do PET. Desde já eu agradeço vocês pela companhia ao longo dessas resoluções, para quem acompanhou aqui, para quem viu os outros vídeos. Lembrando, né, também que o Escola Online segue firme, mesmo após a resolução desse volume dos PETs. Tem muitos outros projetos sendo tocados aí, inclusive sobre esse projeto aqui, ó, do Eu Não Erro Mais, o Enem, que eu queria falar para vocês aqui como um recadinho final, para que vocês possam avisar para os amigos, para os irmãos, conhecidos que vão prestar o Enem esse ano, para não perder o nosso cursinho com aulas ao vivo, todos os dias da semana, aqui no YouTube, de maneira gratuita, aberto aqui no YouTube, todo dia. Só ficar ligado aí no canal da Escola Online, você não vai perder aí os vídeos ao vivo. Certo? Para quem não pôde acompanhar alguma aula, já perdeu as primeiras aulas, né? O cursinho já está rolando ao vivo, pode ver as aulas gravadas, todas ficam gravadas aí na playlist do nosso canal, certo? Não perca um projeto muito bacana que já está rolando já para o pessoal que vai se preparar para o Enem. Da minha parte, por hoje é isso, pessoal. Espero encontrar vocês também, galerinha do 7º ano, nos próximos projetos, nos próximos vídeos, quem sabe nos próximos volumes do PET também. É um prazer, qualquer coisa a gente está sempre à disposição. Belezinha? Um abraço, galera!